Oiê, hello, boa tarde, somos uma graça, estamos com a numeróloga Marcela e que ela vai dar uma mensagem muito importante. Eu perguntei para ela um questionamento que eu acho muito importante. Tem muita gente, pessoas, muitas, não são poucas, muitas, que precisam fazer um acompanhamento, um tratamento, né? Qualquer tipo de tratamento psicológico, numerólogo, qualquer tipo, para tratar seu interior. E são exatamente essas mesmas pessoas que elas acham que elas não precisam de nada, que elas estão ótimas. Então eu perguntei para a Marcela o que fazer com essas pessoas. E ela vai dar uma resposta ótima. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Porque quando ela veio, eu fiquei pensando, eu não posso deixar ela embora. Ela é uma pessoa tão formidável, ela tem que dar uma mensagem ótima. E tudo que ela fala é muito bom. Eu gostaria muito de você prestasse atenção. Bom, oi, tudo bem? Todo mundo? Pensando na questão do tema, né? Tem muitas pessoas que não conseguem compreender que a vida adulta, ela é solucionar problemas. Sim. Vamos partir desse princípio. Sim. Quando você tem alguma coisa para resolver e você não consegue sozinho ou sozinha, Sim. a gente precisa compreender que a gente precisa buscar apoio, precisa buscar ajuda, seja ela qual for. Né? Não ficar pensando que eu só vou buscar psicólogo, eu sou uma pessoa Fraca, eu sou uma pessoa pior do que alguém, e pelo contrário. A força da gente mostra quando a gente vai e a gente consegue, a gente quer buscar ajuda de alguém para melhorar, para evoluir. Sim. Quando alguém me pergunta a respeito de numerologia, ou então de espiritualidade, para saber como que isso pode colaborar com ela de alguma forma, né? Tem gente que acha que a numerologia mexe com magia. Sim. E, na verdade, o que significa a palavra magia, na verdade, não é aquilo que a gente conhece por aí, que muita gente vai deturpando. Se você vai fazer um alimento, você vai cozinhar para sua família, você tá fazendo um ato mágico. Uma alquimia. Uma alquimia. Aquilo ali, o preparo do alimento, é muito importante. Então, por isso que até quando a gente vai preparar um almoço, vai preparar uma comida, até um café, né? A gente tem a nossa intenção ali. Por que eu estou falando isso? Porque tudo é energia. A pessoa pode acreditar ou não, ela pode ter a religião que ela quiser, ou não ter nenhuma religião. Ela pode acreditar na numerologia, pode acreditar em oráculo ou não. Mas tudo é energia, né? Tudo versa através da energia. Tudo é energia. E o ato da gente se movimentar para buscar essa ajuda, né, já é uma movimentação de energia. Sim. E, energeticamente dizendo, já é igual uma engrenagem de uma máquina. Quando a gente vai dando passinhos e vai andando, a coisa vai entrando no eixo. Sim. Igual aquelas máquinas, sabe, que a gente vê na internet. Sim. Do funcionamento interno, tem as pecinhas se encaixando. E o nosso organismo é a mesma coisa. Então, quando a gente vai buscar ajuda de alguma coisa, quando vai na terapia, por exemplo, a gente vai organizar essas pecinhas que estão dentro da nossa mente. Sim. Quando a gente vai buscar uma ajuda na nutricionista, a gente vai buscar ajuda para uma pessoa, para um profissional, que vai ajudar o nosso organismo a funcionar melhor. Quando a gente vai buscar uma ajuda espiritual, a gente vai pedir para alguém que compreende, um pastor, um padre, um bispo, um pai de santo, uma mãe de santo, um monge budista, para ajudar a gente a se encaixar mais legal interiormente. Deveria ser uma coisa mais normal e mais aceitável, porque, por exemplo, se eu quero arrumar meu sapato, eu vou no sapateiro, né? Exatamente. Se eu vou arrumar meu dente, eu vou no dentista, sim, né? Eu quero arrumar meu cabelo, eu vou no cabeleireiro. Sim. E se eu quero cuidar da minha alma, eu tenho que ir num lugar para isso também. Exatamente. E aí muitas pessoas falam, nossa, mas por que tem essa ressalva tão grande, né? Tem gente que tem um problema muito grande de buscar ajuda. Eu vou contar um caso meu. De novo, como eu contei da outra vez. Eu estava precisando tomar vitamina. Vitamina B12 e vitamina D. Do organismo mesmo.
E eu fui buscar isso. Eu fui comprar essas vitaminas para tomar. A minha disposição, assim, triplicou. Eu já tinha disposição, eu já tinha no meu cotidiano essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Mulher tem essa facilidade, Sim. né? Igual eu estava conversando com a Nel agora há pouco. Mulher é bombril. Mulher é mil e uma utilidades. A gente consegue resolver um monte de coisa. Então, mas pensando na questão da vitamina, me ajudou muito mais. E às vezes a gente tá faltando elemento pra gente. E a gente não quer agregar. E a gente não para pensar que a gente precisa. Sim. Entendeu? Então, assim, essa questão de buscar auxílio de quem consegue ajudar a gente é importante, porque senão às vezes tem coisa que a gente também não percebe que a gente está precisando de ajuda. E aí é sempre legal que quando vem alguém de fora, algum amigo, alguém fala, você tá bem? Né? Tá acontecendo alguma coisa? Mas normalmente a pessoa de fora, ela vê a paisagem de uma forma melhor, porque ela está de fora do assunto, né? Então ela tem mais facilidade para observar o que está acontecendo, porque a gente muitas vezes dentro do problema a gente não consegue. Então se você está aí fora do problema, você vê com mais nitidez, né? E essa questão do buscar ajuda, quando a gente fala, não é só de uma maneira pejorativa, é para facilitar para a gente no cotidiano, e não tem problema a gente querer que fique melhor ainda as coisas. Claro. Né? A gente tem que buscar evoluir. Então, assim, lembrando aquele papo que a gente teve de autoestima, a gente precisa ir evoluindo. E as coisas são gradativas, não adianta a gente querer. Quando alguém vem me perguntar alguma coisa assim, por exemplo, assim, você. Que vela eu posso colocar para acalmar determinada situação? Sim. Porque eu sou da espiritualidade, então eu lido com esse tipo de coisa. Eu sempre digo, olha, bota uma vela branca, né? Uma vela branca, ela ajuda a apaziguar a energia do ambiente. Vela branca a gente encontra na igreja católica, né? Em muitas igrejas a gente encontra, em muitos lugares, aqui mesmo, velinhas e tal. Então, assim, as velas claras, elas ajudam a neutralizar a energia do ambiente. A deixar uma coisa mais equilibrada. E as pessoas não conseguem, às vezes, compreender que essas pequeninas coisas, elas esses detalhes são muito importantes, né? E aí, em alguns outros casos mais específicos, aí eu aconselho outros tipos de coisa para a pessoa fazer. Né? Então, assim, e são coisas que, às vezes, são detalhes muito pequenos, que fazem toda a diferença. Né? Mas se você for analisar bastante, Marcela, os detalhes são os mais importantes, né? Sim. Porque tudo tem um detalhe, né? E esses detalhes fazem uma diferença enorme, né? Sim. E às vezes a gente deixa passar batido, né? Algumas coisas. E é importante a gente... Eu, pelo menos, sou uma mulher vaidosa, mas eu não sou ao extremo. Então, assim, eu gosto sempre de estar com batom, sempre estar com a minha unha pintada de alguma forma, né? Alguma cor, alguma coisa. E cada um funciona de um jeito. Né? Mas eu acho que isso faz parte, porque a partir do momento que você lida com as pessoas, você tem que dar o seu melhor para as pessoas, não só internamente, que eu acho muito, muito importante, como também externamente. Isso. Porque a pessoa não é obrigada a ver uma bruxa horrível do seu lado. Tem que ver pelo menos uma pessoa razoável, né, que dê prazer e alegria para conversar com você, né? Isso. A beleza, ela é importante, sim. Né? Não é a futilidade, mas é você estar bem apresentável para você conseguir os lugares. Sim. A beleza, ela abre portas, sim. Sim. Se alguém falar que não, desculpa, mas é mentira, entendeu? Ela ajuda, sim, entendeu? Por exemplo, você vai no médico, você vai chegar no médico que é cardiologista, você vai querer passar no médico que você vê que não tá legal de saúde. Tá tudo sujo. Você não vai. Um avental tudo sujo. Entendeu? Você vai comer na praia com um cara que vem limpadinha, todo sujo. Não vai. Você vai passar como eu sempre digo, vai passar numa mãe de santo, num pai de santo, ou num pastor, ou em alguém, se você vê que a pessoa em si não está em ordem, você não vai. Não vai. Entendeu? Que não tem uma harmonização. Isso, que seja uma coisa que você olha para a pessoa, você fala, não, peraí, eu estou vendo alguma coisa diferente naquela pessoa. Né? Então, e só que para tudo isso acontecer, a gente também tem que se cuidar muito. Sim. Né? Assim, eu treino, tomando vitamina, né? Fui fazer exames. Então, assim, eu acompanho. Sim. Porque se a gente não acompanha a marca da gente, como que a gente vai ajudar os outros? Sim. Se você não se cuida, como é que você vai cuidar dos outros? Exatamente. Então, assim, essa questão de se cuidar, né? De você querer buscar ajuda, você precisar buscar ajuda e você saber que você precisa de ajuda,
É muito importante. Então não é ser orgulhoso, você tem que ser humilde para perceber que você realmente precisa e procurar, né? Isso. Essa semana uma querida minha me procurou para um atendimento. Eu não vou citar nome porque é antiético. Normal, né? Mas ela me veio me trazer uma situação de uma pessoa que assim, a pessoa toma bebida alcoólica e aí a pessoa ela fica assim, tipo, uma semana bebendo bebida alcoólica. Tá. Aí depois a pessoa volta como se nada tivesse acontecido. E aí o ciclo termina, aí a pessoa volta a trabalhar, faz as coisas que tem que fazer, malemar, né? Depois volta e repete de novo. Ela veio perguntar pra mim o que ela achava disso. Aí, assim, resumindo bem a história, eu disse pra ela, olha, aí falta uma... A primeira coisa que eu percebi é... Nesse caso específico, são pessoas querendo influenciar essa pessoa que bebeu a ter uma vida do jeito que essa pessoa quer que ele tenha. Essa pessoa não quer que ele tenha liberdade de escolha, o livre-arbítrio que é tão importante a gente ter. E aí a pessoa fica brava, fica chateada, fica tensa, acaba ficando estressado e descontou na bebida. Isso não é normal, a gente sabe que não. Só que, para a gente poder compreender que também as pessoas que a gente escuta, também elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Se a gente vai escutar pessoas que querem o nosso bem, né, que vão dar conselho bom, a gente vai andar bem. Só que também a gente tem que se alimentar uma coisa, que existem pessoas que não querem o nosso bem. Bom, acontece que eu só vou ajudar você se você quiser, né? Também. Começa por aí. Agora, eu tenho também saber que, por exemplo, no caso da bebida, nós vamos colocar de outra forma. Tá bom, eu gosto de comer abacaxi todo dia, você não gosta. Eu não vou obrigar você a comer abacaxi, porque você não gosta de abacaxi. Então tem que admitir que você gosta de abacaxi, que você não gosta de abacaxi, eu gosto. É a mesma coisa de bebida. Tem gente que não bebe, e não gosta, e não vai beber nunca. E tem gente que bebe, certo? Sim. Então você tem que admitir que a pessoa bebe, assim como ela tem que admitir que você não bebe. Agora, isso não quer dizer que a pessoa também vai ter que beber uma semana sem parar, também não precisa, né? É muita coisa. Eu conheço gente aqui no Guarujá, assim. Graças a Deus não é íntimo, que também não mora comigo, não tem nada a ver comigo. Mas a pessoa, se você passar uma semana no mesmo lugar, ela tá lá bebendo uma semana. Aí depois ela para de beber, aí fala assim, eu não bebo mais, eu parei de beber. Aí fica 2 meses sem beber. Terceiro mês sem conta, começa tudo de novo. Então, mas assim, além dessa questão da pessoa gostar, tem gente que tem que parar muitas vezes de beber, né? Por conta de que o organismo não permite mais. Sim, chega uma hora que não dá. Da saúde, por N motivos. Me perguntaram outro dia se eu tomo bebida alcoólica. Não mais. Eu já fui de beber socialmente, né? Nunca escondi isso de ninguém. Mas assim, tomava às vezes uma cerveja, tomava um vinho, né? Uma coisa assim. Mas assim, muito leve. Hoje em dia, por conta de N fatores, inclusive espirituais, eu dei uma Mas aí também nós vamos entrar num outro assunto, que é, por exemplo, que é o seguinte, eu conheço gente que, aliás, eu fico abismada, porque não é uma, nem duas, nem três. A pessoa começa a tomar cerveja, aí depois a cerveja passa pra pinga, da pinga passa por sei lá, o vinho, e do vinho pra vodka, que vai. E mistura tudo, dá uma puta confusão e passa mal. Aí fala, mas foi o hambúrguer que eu comi. Eu já ouvi falar isso. É um absurdo uma coisa. Porque, na verdade, eu gosto de beber, mas eu não bebo 30 coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de cerveja. Agora, se misturar cerveja, depois pinga, depois esses negócios que eles vendem agora, meio estimulante, né? Pô, tá, a pessoa passa mal. Depois tem problema no coração, fala, eu estou passando mal. Sim, passa mal porque dá um ataque esse misturado com bebida. Eu não sabia disso. Energético com bebida? Não pode. Estoura o coração. E aí você vê um monte de mocinho que tá tudo estupiado. Mas assim, tem gente, mais além. O ponto que eu queria chegar assim, dessa pessoa desse caso que chegou para mim, existem fatores, muitas vezes, que a pessoa fica tão estressada com as pessoas ao redor, ela vai descontar em algum lugar de alguma forma, entendeu? E ela acaba, muitas pessoas descontando na bebida. Sim. E isso é uma coisa que eu já vi em muitos casos. Mas é fuga isso, né? É fuga, entendeu? Mas assim, por exemplo, existem N fatores. Tá. E às vezes tem pessoas que, voltando na questão da gente buscar ajuda nas pessoas que a gente sabe que a gente deve buscar, às vezes tem pessoas que até são bem próximas, que elas querem que a outra pessoa se afunda mesmo. Sim.
A gente não pode ser hipócrita, a gente tem que falar a verdade. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente tem que estar atento. Porque às vezes a pessoa ela vai trilhando e ela não percebe, ela entra numa coisa tão automática que para ela não consegue enxergar que a pessoa que está perto dela quer o mal dela, entendeu? Sim, mas acontece que por isso que você tem que cercar de pessoas que gostem de você e que tenha, você está falando, que tem a mesma energia. Tem gente que você olha para a pessoa, você já vê uma energia tão ruim, que você sai fora, porque não dá. Então, assim, eu só citei esse caso que eu achei pertinente. Eu fiquei pensando nessas possibilidades do que aconteceu com essa pessoa para que chegasse, como que chegou nesse ponto. Mas você não conseguiu conversar com a pessoa em questão? Ainda não, mas eu sei da história. Eu conheço a família. Eu conheço assim, conheci até a página 2, né? Sim, sim. E aí essa outra pessoa que veio me trazer essa informação, que veio me pedir ajuda, veio pedir ajuda para mim, na verdade, né? Para eu poder tentar ajudar essa pessoa para falar, não, o que dá pra gente fazer? Então aí que entra a questão da onde a gente vai pedir ajuda. Aí eu parei, né? E a pessoa é um playboyzinho, vamos dizer assim, Sim. né? Então é um rapaz bem sucedido, de classe alta. Sim. E eu falei, bom, se a tal pessoa veio perguntar para mim, ela viu em mim alguém que pode ajudar de alguma forma essa pessoa. Então vamos ver o que dá para fazer. Então, nesses casos que muitas pessoas não sabem que quando alguém vai buscar ajuda na parte espiritual, muitas vezes também vem esse tipo de caso. Sim, porque tem a parte espiritual também. Não, a parte espiritual é muito vasta, né? Porque você, inclusive, tem essas pessoas que podem te atrapalhar. De repente você está com um problema que você não sabe solucionar também, que, por exemplo, o caso do moço está com um problema. De repente tem um monte de gente que está puxando ele para baixo também. Exatamente. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Você também não sabe. E, na verdade, também tem outra coisa, né? Que a minha filha, como psicóloga, falou uma coisa para mim que é verdade. Eu vivi junto com você viveu junto comigo e a Neide também. Só que você tem uma visão do que nós vivemos. Eu tenho outra e ela tem outra. Sim. Então, quer dizer, para mim, eu lembro dessa parte, porque essa parte me marcou e me atrapalhou. Sim. E essa parte atrapalhou para ela. E a parte que atrapalhou para ela, eu nem lembro. Quer dizer, eu lembro a visão que eu tive. E a Neide é a mesma coisa. Então, na verdade, você tem que... Quer dizer, aí é mais difícil, porque como é que você vai se lembrar naquela época qual a visão que a X pessoa teve sobre o caso? É inviável, né? São muitas... É igual uma peça de teatro, né? Sim, parece um quebra-cabeça. Que a gente vive uma cena, aí uma pessoa enxerga, cada pessoa enxerga de uma forma. Cada um tem uma verdade, né? Cada um tem uma versão. Então, por exemplo, um casal, né? Você chega pra moça e pergunta, mas por que você separou? Ah, me separei por causa disso. Aí você pergunta pro marido, mas você separou dela por causa disso. Que é outra coisa. Aí tem a terceira versão, que é a verdadeira. Porque um fala dele, ela fala, eles não estão mentindo, né? Mas ela tá falando a visão dela. Percebeu de uma forma. E ele tá falando a visão dele. Eu atendi recentemente um rapaz de mais de 55 anos, um jovem senhor, e ele veio conversar comigo por uma questão da parte emocional. Uma casa de família. Aí, ele veio fazer atendimento comigo. E aí ele contou a versão dele, eu fiz o atendimento, fiz toda a análise de geração dele, da parte espiritual, toda a análise, enfim, da família dele, de origem, etc. Quando eu cheguei no ponto do X da questão, que era a respeito da parte sentimental, ele perguntou para mim por que a ex-mulher dele, ela fez o que ela fez. Que, na verdade, ela traiu ele com um rapaz mais novo. Aí eu pensei, foi bom. Tem alguns fatores que contribuíram para isso. Não justifica. Né? Para mim, traição nada justifica. Existem vários tipos de traição. Não vamos discutir isso aqui agora. Mas, aí quando ele começou a contar, eu não tô debochando dele, tá, gente? Só tô lembrando da situação do caso e eu achei assim. Porque eu fiquei sabendo depois, e eu fiquei pensando, pensei comigo, do meu lado humano, né? Foi óbvio que a pessoa não sabia conversar direito. E depois, conhecendo essa pessoa, eu mesma cheguei para ele e disse assim, você é uma pessoa arrogante. Porque no dia a dia, depois que eu fiz o atendimento, a gente foi conversando certas coisas, eu via que ele queria até mandar em mim.
De falar assim, você não, eu vou em tal lugar, e aí eu vou fazer tal coisa. Aí ele não fazia. Aí ele queria sugerir que eu fizesse alguma coisa, assim, eu falei, você veio buscar ajuda comigo e você tá querendo mandar em mim. Não, não quero, que não sei o quê, não é assim. Falei, você achou ruim quando eu dei o preço a ser pago pelo atendimento e depois veio dizer para mim que pagava todas as contas em dia, que pagava as coisas, não sei o quê, e começou numa atmosfera desse tipo de coisa. Eu falei, isso para mim é arrogância. Eu falei, para de ser arrogante. Eu falei, sabe por quê? Eu sou tema bem na cara. Eu falei, por que não tem umas mães que não gostam de perto disso? Porque você é arrogante. É Sim, porque você é chato. Eu tenho que te falar a verdade. sim, Eu não tô aqui pra passar a mão na tua cabeça. sim, não serve. Né? Eu falei, desculpa, mas não dá. Eu segui ele no Instagram, até tirei do meu Instagram, né? Porque tava muito chato. Eu abri o meu Instagram, vinha aquele no feed, né? Vinha aquelas coisas, tudo de conteúdo de autoajuda, Sim. aquelas coisas assim, só que eu não conseguia ajudar ninguém. Entendeu? Eu deixo uma bagunça. Não tem uma ordenação mínima de nada. Aí eu me estressei, eu falei, vamos fazer o seguinte, você é só meu cliente Sim, e vamos, eu já te bloqueei no Instagram, né? sim. A gente tem que impor limites para algumas coisas. Sim, porque senão não é possível também. Porque senão na a gente verdade, não vai o assim, dia inteiro. Na verdade, é o seguinte, a pessoa, ela tá ali para você ajudar, certo? Sim. E a pessoa também tem que ficar no lugar dela, né? E você não no seu lugar. Então, para tudo tem que ter um limite. E é isso que eu estou falando, que as pessoas não têm limite, né? Então, por exemplo, essas histórias que você está contando, com todas as que nós estamos sabendo, as pessoas não têm limite. Não. Então, eu não estou, que a gente estava discutindo, você estava falando negócio de beber, eu não sou contra a bebida, mas que é o que a gente está conversando com a Diva, de comida. A pessoa tem que chegar um momento, tem que parar de comer. A pessoa tem que chegar um momento, tem que parar de beber. Tá? Porque a vida tem 500 coisas para fazer, não tem uma só, né? Então, para tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Na verdade, esse papo que a gente está tendo deveria ser o equilíbrio das pessoas. Como ter equilíbrio? Quando você está achando que está faltando um pouco de equilíbrio, você tem que procurar uma pessoa que possa te transmitir, né, um pouco de equilíbrio para você possa se organizar mentalmente, não é isso? E tem gente que você vê que a pessoa ela quer ajudar alguém, mas você vê que ali não tem ordenação nenhuma. Não. Aí lá já ocorreu, né? Da gente tentar ajudar, não vai, sabe? A pessoa não quer. Tá? Inclusive, ela não presta nem atenção no que está falando. Está falando. Aí você fala, tem o que eu falei? Você falou batata, ela fala, você falou feijão. Então não tem condição, né? Então, na verdade, é o seguinte, todo mundo está disposto a ajudar, desde que a pessoa queira ser ajudada, né? Então, obrigada pela sua presença, que eu jamais poderia desperdiçar uma pessoa dessa vir na minha casa, me dar uma entrevista. Tinha que ter, né? Então, gente, somos uma graça. Obrigada, Marcela. Obrigada.